Olá pessoal, nessa videoaula aqui a gente vai falar sobre derivadas. Formalmente a derivada é definida da seguinte forma, né? Primeiro a gente vai ver o que é uma função ser derivável num ponto, né? Em um ponto. Então, seja um x um conjunto, subconjuntos reais, né? Um intervalo, f uma função que vai de x em r e a um ponto de acumulação de x, né? A gente já viu nas aulas passadas qual é a definição de ponto de acumulação, né? Então, seja A, então, um ponto de acumulação de x. Diremos que f é derivável no ponto A quando existir o limite, esse limite aqui, né? Limite de x tendendo a, né? De f de x menos f de a sobre x menos a. Esse limite vai ser, então, chamado de derivada no ponto A, né? Então, se a função for derivável no ponto A, é assim que a gente vai escrever. Bom, essa definição aqui, né, pessoal, eu vou deixar um vídeo do YouTube aqui falando da motivação, vamos dizer assim, para definir a derivada como um limite, né? Na verdade, a história é que a derivada é a reta tangente, quer dizer, a reta tangente a uma curva. Ela é o limite de várias retas secantes à curva, né? E essas retas secantes à curva, a equação delas, né, tem a ver com isso daqui. Então, o limite, quando x se aproxima de um ponto das várias retas secantes, vai dar a reta tangente à curva, né? Também, lembrando da noção geométrica, né, a derivada quer dizer o coeficiente angular da reta tangente à curva. Certo, pessoal? Bom, também tem outra forma de escrever, nos livros é comum a gente encontrar, né? Se a gente escrever h, né, como sendo x menos a, a diferença de qualquer ponto x até o ponto de acumulação a, né, o que seria a mesma coisa que escrever x como a mais um h, que seria chamado de incremento, né, um incremento h. A derivada de f no ponto de acumulação a pode ser definida como, né, então, f' de a vai ser o limite de f de a mais h, em vez de f de x, menos f de a, vai continuar, né, em vez de x menos a aqui, a gente teria h, né, porque h é x menos a. Então, é outra forma de escrever a derivada, né, muito encontrada em livros, mas a gente vai usar mais essa primeira aqui, né? Bom, então só para dar uns exemplos, assim, né, vamos ver um exemplo aqui. Prove que a função f de x igual a x mais 2 possui derivada f' de a igual a 1 em qualquer ponto a real, né, que é o domínio, né? Essa função tem domínio nos reais. Bom, limite, então a gente vai simplesmente calcular esse limite aqui, ó. Limite f de x menos f de a sobre x menos a. Bom, f de x, no caso, é x mais 2, e o f calculado no ponto A, em qualquer ponto, seja lá qual ponto for, né, vai ser a mais 2. Se for 3, vai ser 3 mais 2. Se for 5, vai ser 5 mais 2, por diante. Divididos por x menos a. Então é interessante que aqui a gente prova que a derivada é essa, seja lá qual for o ponto. A gente está pegando um ponto A, não está nem colocando um número aqui, né? Está escrevendo A mesmo. Bom, a gente vai ver que dá para cortar esse 2 com esse, né? Se a gente for aplicar o sinal de menos aqui. Então aqui em cima vai ficar x menos a, embaixo também a gente pode cortar, vai ficar 1. Então limite, né, com x tendendo a da função 1 vai ser, né, o próprio 1 mesmo, né? Então, na verdade, não interessa para onde a função vai tender. Se a função é constante, vai dar a própria constante. Então, logo, né, a f' de a é 1, como a gente sabe do cálculo, né? Então, derivada de x mais 2, o que é? 1, né, para qualquer a real. Bom, como é que a gente faz se for, por exemplo, uma função quadrática? Então, prove que a função g de x igual a x ao quadrado menos 4 possui derivada f' igual a 2a, né, para qualquer a real. Bom, então eu vou usar f de x menos f de a, né, divididos por x menos a. Bom, aqui a gente vai poder anular esse menos 4 com o mais 4 que vai sair daqui, ó, menos vezes menos mais, né, então menos 4 vai cortar com mais 4. X ao quadrado, né, menos ao quadrado é o que vai restar lá em cima, a gente ainda não consegue cortar, mas se a gente expandir esses termos aqui, ó, a gente pode achar x mais a vezes x menos a, né? Se a gente multiplicar, a gente volta para cá, certo, pessoal? X ao quadrado primeiro menos quadrado segundo. E aqui embaixo vai ficar x menos a. A gente pode cortar isso com esse, então a gente vai ter limite de x menos a com x tendendo a. Isso vai dar a, né, para o x, e aqui o a vai dar a também, né? Então a gente vai ter 2a, né?
Como a gente sabe, né, a derivada dessa função é 2x, né? Então, ou seja, vai ser 2a para qualquer a real. Certo, pessoal? Então, aqui a gente aplicou então, a definição de derivada para provar que a derivada dessa função aqui é 2x, desculpe, essa daqui é 1, né? A derivada, e essa aqui é 2x. Claro que aqui a gente bota 2a porque é considerando qualquer ponto a, né? Derivada num ponto, no caso. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso. Também tem um teorema, desculpe, já ia esquecendo aqui. Tem um teorema bem importante que diz o seguinte: se existe a derivada f' de a, então f é contínua no ponto a. Então, inclusive, é um critério para ver se a função é contínua, né? Se ela for se existir a derivada no ponto, então ela é contínua, né? A pergunta que eu vou fazer, né, pergunta interessante, seria: se uma função é contínua, a recíproca, né, do teorema, se uma função é contínua, então ela é derivável, será que, se uma função for contínua em um ponto, será que ela é derivável? Né? Ou será que tem alguma função, algum contra-exemplo, que a gente pode achar de uma função que é derivável num ponto, desculpem, uma função que seja contínua num ponto, mas não seja derivável? Né? Bom, aí fica a pergunta, né? Mas a resposta o próprio teorema já indica, né? Porque aqui não é C somente C, é só no sentido. Né? Então, bom, vamos pensar então se existe algum contra-exemplo de função que seja contínua num ponto, porém não seja derivável. Contando também com a experiência de vocês do cálculo aí, né? Vocês mais ou menos sabem quais são as funções que a gente consegue derivar e quais que a gente não consegue, né? Bom, por hoje era isso, pessoal. Até a próxima.